Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, podcast que você sabe, trata de carreira, liderança e empreendedorismo. Vocês nos acompanham nas redes, tanto no Spotify como no YouTube, e os cortes no Instagram. A gente, de novo, na segunda temporada, tem um super convidado que é o Thiago Cordeiro. Ele é CEO e fundador da Good Storage. Vocês já devem ter reparado, aí nos cantos da cidade, aqueles prédios verdes com laranja, chamam bastante atenção, até porque é um business novo, uma cultura nova que a gente está entendendo dentro do mercado de logística. E a gente vai conversar com ele sobre a trajetória dele, vocês sabem, vocês acompanham o pod, e também um pouco da Good Storage. Ele tem uma formação pessoal e acadêmica muito interessante, passagem por marcas como BTG, Bracor, Credit Suisse, enfim, marcas importantes, e a gente vai entender como esses pontos se ligaram nessa trajetória. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. A gente também agradece sempre o apoio da Life Mix, sucos e chás funcionais. Hoje eu vou estrear, pessoal, o chá verde com fibra sabor limão. Depois eu conto para vocês. Se for igual aos demais que eu já provei, é uma delícia, tá bom? Tiagão, obrigado pela tua presença. Prazer ter você aqui no Café com Sal. Eu sou fã, já te confidenciei aqui agora diante das câmeras, eu sou cliente da marca, tenho minhas posses, como diz o outro, no Good Storage, mas antes de a gente falar um pouquinho disso, me chamou muita atenção, você sabe que eu sou recrutador, óbvio que o que faz recrutador, ele não vai em Tinder, não vai em lugar nenhum, não vai no LinkedIn, né? E aí eu fui olhar teu perfil, tua trajetória e me chamou muito a atenção, né? Não só porque, como eu mencionei aqui na abertura, você passa por grandes marcas e, obviamente, isso tem um efeito importante em você, em conhecimento de negócio, culturas, etc., mas também uma escolaridade importante. Isso tudo foi planejado, Tiagão, dentro da tua trajetória? Isso vem de família? Como é que teu início, vamos dizer assim, acadêmico e profissional se deu? Fábio, antes de fazer esse mergulho, eu preciso de um recorte rápido de agradecer. Imagina, que é isso, obrigado a você. Acho fantástica a abordagem do podcast, é legal a gente conseguir trazer um pouco de conteúdo, mas dessa maneira que você conduz, comunicador como de uma forma leve, descontraída, e, enfim, poder colocar um pouquinho, acho que, de trajetória de vida, para mim, é um reconhecimento. Acho que poder ser escolhido por você para dividir um pouquinho da jornada, tropeços, conquistas, acho que é um pouco por aí. Acho muito humano, né? É uma Sim. qualidade sua que você coloca aqui no podcast. Então, eu tô contente de estar aqui. Pô, que Obrigado. legal, te Vamos agradeço, imagina. Acho que, né, a gente vai amadurecendo e tem, acho que uma figura vai se formando, né, dos pontinhos que vão connecting the dots, né? Tem aquele discurso emérito do Steve Jobs, né? E ele fala Sempre para sobre trás, né? connecting the dots. Cara, eu vim de uma família humilde, né? Assim, que sempre me ofereceu. Eu sou filho único. E meus pais... Eu também, você acredita? Você também é filho Na único? vida a gente sobreviveu, apesar do bullying. Olha aí, tamo aí. Meus pais fizeram USP, conseguiram fazer faculdade, enfim, mas por necessidade. Então, tiveram um pouco desse background educacional e nada nunca me faltou. Mas acho que desde sempre teve um espírito de... quero ficar usando termos em inglês aqui, mas I can't afford to fail. Não dá pra errar. Não dá pra errar, não dá pra voltar pra casa. Não dá pra voltar pra casa, tem que dar certo. E acho que isso foi permeando um pouco essa trajetória. As escolhas, você falou um pouquinho de background educacional. Eu lembro que, curioso, mas quando eu prestei vestibular, daí tinha, né, a história, eu acabei cursando o FGV, naquela época ainda não tinha IBMEC, a GV era tida como, acho que, a grande instituição privada, né? E na USP eu prestei jornalismo, acredito. Jornalismo? Prestei e passei, né? Eu lembro que depois, eu mais pra frente, fui conhecer o Zeca Camargo, ele era a única pessoa que eu conheci que fez também ECA, jornalismo, EGV, e aí depois ele seguiu pra ECA. Eu não sabia que ele tinha feito GV. Fez, ele passou, eu acho, Zeca me perdoe, que ele acabou não se formando, mas ele fez por algum tempo GV e fazia na ECA jornalismo. Aí eu fiz igual, mas acabei optando por continuar na GV, então não dei continuidade na USP, por necessidade, assim, né? Eu lembro da minha mãe falando, filho, administração na GV, você vai conseguir um bom emprego. Vai, e tal, aumenta as tuas chances, por vai lá. favor, e tal. E assim foi, e aí depois disso, só para nessa linha de trajetória educacional, e aí eu fiz pós-graduação lá também, mas a carreira começou a ser muito dinâmica, a gente vai falar disso, porque eu acabei entrando cedo no mercado de investimento imobiliário, que é uma loucura. Hoje tem essa dimensão que tem no Brasil, mas há 20 anos atrás era uma indústria muito pouco sexy. Na realidade era outra, Era né? muito outra. Então, antes dos primeiros IPOs desse setor, que começaram a acontecer em 2004, eu entrei no mercado imobiliário, eu comecei minha carreira como estágio no Morgan Stanley, banco americano, banco de investimento, etc. E aí, quando eu fui para a Hedging Grifo, naquela época, na Hedging Grifo, depois Credit Suisse, saudosíssima Hedging Grifo, ali eu comecei a colocar a mão em investimento imobiliário. Então, 2003, antes dos IPOs. Então, o mercado imobiliário era family and friends, né? Incorporadores que ali
faziam um As funding entre estruturas eles, organizacionais as mais caseiras possível. caseiras, pouco financiamento imobiliário e tal. Era um setor que, e mesmo os profissionais, era muito difícil encontrar alguém, não quero ir trabalhar no mercado Era imobiliário. uma turma old school. Old school né? e família. Era um setor de herdeiros mesmo, né? Com muito sucesso, inclusive na colônia judaica e tal, por Sim. questões de tradições, tá? Isso começa a mudar quando o mercado de capitais se aproxima do mercado. Ali 2004, 2005, para os primeiros IPOs. Eu estava lá na Hedging Grifo, e aí a carreira foi muito dinâmica, o que até me fez ter que esperar mais do que eu gostava para continuar na minha trajetória de acadêmica, mas que eu consegui ainda depois fazer um MBA em Chicago, em Kellogg, que foi muito legal. Uma super escola. Super escola. Passou um pouco de frio, né? Um pouco Pouquinho. de frio, Mas lindo, né? Assim, essa experiência do campus da Universidade Americana, assim, é um Sim. negócio... E vê isso na veia. Coisa que a gente só vê em sessão da tarde, né? Você poder viver um negócio É desse. um entusiasmo quando você tá e uma frustração quando você volta, né? Porque acho que se ao passo que aqui em São Paulo, claro, dadas as desigualdades e oportunidades diferentes e tal, mas aqui a gente, né, me sinto agradecido de poder oferecer para minha filha uma escola. Tem milhares de opções de escolas de ensino médio, enfim, ensino primeira infância, excelentes, mas uma falta de financiamento tal no ensino superior, Sem nas dúvida. universidades. Enfim, então aí eu fiz esse mestrado, e aí consegui, acho que essa é um pouco minha trajetória acadêmica, e no meio disso, enfim, aí empreender e outras coisas surgiram. Mas você sabe que tem, sem me alongar muito, mas tem um Imagina. livro, se eu não me engano é um livro de Harvard, mas que a McKinsey usa muito com o time deles, que chama A 100 Years Life. Né? Uma vida de 100 100 Years anos. Life. E aí essa transição da vida de três, que eles falam assim, de três degraus, de 3 momentos para 5, né? Então antes você estudava, trabalhava e se aposentava. E agora você estuda, trabalha, trabalha, e em algum momento você vai olhar para a aposentadoria. Então tem um pouco essa história. O famoso lifelong learner que o povo põe no LinkedIn. É isso. Então ainda acho que vou estudar muito, assim. Espero que sim, porque você também a gente tem filhos de idade parecida. Eu acho que se há uma garantia, né, dessa relação, dessa intimidade, né, continuar no tempo, a gente ter uma vida interessante. Você sabe que isso fica toda hora, entre aspas, me perseguindo. Talvez eu esteja sendo hiperbólico com a palavra, mas assim, eu fico sempre preocupado de não ser viável do ponto de vista da companhia e da comunicação com meu filho. Eu ficar obsoleto muito rápido. Eu tenho pânico disso. É o que eu sinto. Sabia? Então eu demonstro nosso, obviamente, legítimo interesse, porque é meu filho, eu acho que eu sou um pai participativo, porque é o meu estilo. Enfim, cada um, né, entrega o que pode. Mas a minha grande preocupação é, de fato, ele me ver com alguém com quem ele possa conversar e que ele tenha certeza que, de alguma forma, entende o mundo dele. Ele segue o caminho dele, mas se ele precisar rebater comigo algumas ideias, eu vou entender o contexto dele. Não 100%, eu não tenho essa pretensão. Mas eu tenho um pouco de pânico disso. É isso, né? Eu acho que nada mais do que um papel bem feito de pai, quando lá na frente bateu a cabeça na parede, volta. Isso. Volta para esse lugar, né? E aí, para voltar para esse lugar, tem que ter, exato, uma comunicação que acontece, uma empatia, repertório. Então, assim, a gente vai ter que reciclar bastante. Exatamente. Porque, assim, no recrutamento, a gente tem muito essa coisa hoje de você colocar carimbos em gerações, né? Dizer que fulano é isso, fulano é aquilo, botar as pessoas... Eu sempre brinco aqui, acho cafonérrimo esse negócio de botar, definir geração por marca de iPhone, de YZ, etc. E tal. Claro que tem as características marcadas, que são muito diferentes, mas acho que quando a gente faz isso, a gente também se distancia dessa conversa, né? E a gente deixa de aprender. A gente acaba ficando muito apegado ao conhecimento que a gente tem. Então, eu também procuro não ter um olhar tão enviesado em relação a gerações, números, targets e slots que colocam, escaninhos que colocam as pessoas, porque eu tenho tendência, se eu deixar, a gente tem uma tendência a fazer isso e a gente acaba se distanciando dessa turma. Eu acho isso muito ruim para uma turma que precisa de sustentabilidade. A gente precisa de sustentabilidade independente da atividade. A gente vai viver mais de 100 anos. É isso. Longevidade E é isso, não é nem só viver, né? É estender o período, né? E com qualidade. Útil, qualidade, entregando alguma coisa, né? Sensação de... É isso. Mas, enfim, então acho que venham mais trajetórias acadêmicas, assim. E hoje também se consome aprendizado de tantas outras formas, Sim. né? Tão fácil, né? É tão fácil, né? Só querer. Precisa de tempo, óbvio. Mas precisa querer. Precisa saber selecionar. Verdade. Né? Para o tempo ter eficiência. Tem que fazer curadoria de tudo hoje em dia. Senão você não aguenta. É o mesmo foco no que eu quero e no que eu não quero. Né? No que eu não deixo entrar. Porque senão dá uma poluída, porque as provocações são inúmeras, né? O tal do FOMO lá, quer dizer, se você não está sabendo disso, você está completamente por fora. Aquele negócio, você vai para Nova York e não foi na Estado da Liberdade e você não foi a Nova York. Mas por quê? A viagem é minha, né? Então acho que tem um pouco disso também, né? Isso não é porque todo mundo está fazendo que necessariamente eu preciso fazer.
Mas acho que é isso, acho que os desafios hoje são esses, né? As distrações são enormes. Mas enfim, nosso papo tá maravilhoso. Vambora. Mas me conta, então você entrou no mercado pelas vias do mercado financeiro, né? Entrei. Eu me lembro que foi curioso porque essa história é curta, mas é muito boa. Eu tranquei a faculdade no final do... Na verdade, eu comecei a ter estágio no primeiro semestre, coisa que na GV nem podia. E aí eu tive a sorte de participar era uma startup chamada Patagon.com, a primeira corretora home broker do Brasil. Acho que eu lembro disso. O Sérgio disso. Kulikovski, com uma turma que tinha vindo de um ambiente de Harvard. A gente tinha no máximo, ano 2000, uma laje ali no Brasil Invest, Faria Lima com Rebouças, toda aberta, e tinha patinete, tinha uma cozinha aberta, imagina, era a bolha da internet. Precursores. E eu falava, cara, que loucura. E eu consegui um estágio das 4 da tarde às 10, porque eu fazia atendimento de aftermarket. Olha só. Então era telefone ali, alguém que tinha mais ou menos a oratória, sabe, conhecia um pouco, fazia curso e tal, para atender os clientes que a gente estava educando a começarem a operar com o início do home broker, operar de casa, não tinha nada nessa época. E aí, enfim, era uma loucura, saía da GV, sempre fui meio, andava de moto, descia Rebouças, chegava às 4, tinha que matar uma aula, confesso, só uma aula durante porque a GV foi o seguinte, ela punha um dia com aula até às 5 e tanto para matar o teu estágio. Sim. Eu matei a aula, não o estágio, fiz, e aí a história começa, mas aí eu fui fazer, então, eu fui fazer estágio no Banco Americano, no Morgan Stanley, e aquela época também, 2002, né, mesmo esses bancos enxutos, assim, né, eu lembro que tinham 2 vagas, um num banco no UBS, um no Morgan Stanley, para a faculdade toda. Eu tinha acabado de virar, eu voltar à Austrália, eu tinha trancado, eu fiz um semestre lá na Sydney University, voltei, eu estava super ainda meio que chegando, fui fazer esse processo para treinar. Para ver como é que você performava. Como é que eu performava. E aí eu, enfim, fui entrevistado por um sujeito inteligentíssimo, me lembro até hoje, Márcio, um PhD pelo MIT, um cara ainda não tinha inteligência artificial naquela época. Mas era o famoso cabeção. Cabeção, já tinha planilhas todas conectadas e fazia arbitragem com derivativo, um cara tal. E ele me botou um jogo de lógica na minha frente. Ó, aqui você tem um rio, um barquinho de cada lado, você tem 20 pessoas aqui, você tem tais coisas, tem que ir e voltar, o barco não pode ter mais do que 6 pessoas ao mesmo tempo, quantas viagens ida e volta você precisa, aquela história... Nossa, que terror, já me deu pânico. E aí eu fui pensando em voz alta, né, tá bom, então número de viagem, mas aí N-1, mas você tem... E eu acho que ele falou assim, esse cara desvendou a fórmula antes de eu desvendar. Ele não tinha resposta, ele estava fazendo um processo seletivo para ele descobrir a resposta. Não, foi pensar em voz alta e pensar com algum critério, mas eu não cheguei em resposta nenhuma. Sim. 3 dias depois... Mas foi bonito, né? Foi bonito, eu tava fazendo esse processo seletivo, entrando aqui um pouco na vida pessoal, mas com uma vida, como as coisas acontecem, às vezes meio esse processo e simultaneamente um processo para trabalhar com gente, com desenvolvimento humano na Microsoft. Olha. Então era um cara do MIT, super técnico, fazedor de dinheiro, uma maquininha, e o outro que era um head de RH da Microsoft que fazia circo. Então eram 2 universos assim, sabe, naquela época. Bom, 3 dias depois, acho que eu pensei em voz alta algo que fazia sentido, o cara achou que eu era um gênio. E me ofereceu a vaga, o que era um prestígio, porque uma vaga só aberta no semestre inteiro. Você pegou fama na faculdade também por isso. Eu falei, pô, né? Como eu não posso entrar nessa história? E aí começou por aí, e aí depois, então isso era bem mercado de financeiro, mercado de capitais mesmo e tal. E aí depois disso, eu tinha a minha ideia ali naquele momento era tentar ir para Londres. Meu chefe ficava em Londres, né? E eu fazia sales, então assim, meu sonho era em algum momento me formar e ser transferido para Londres e trabalhar para um banco de investimento em Londres. Eu falei assim, acho que minha vida começa bem. Foi por aí. Aí veio 11 de setembro, né? E as transferências, imagina, nunca mais, enxuga, headcount, o mundo acabou e tal. E aí eu fiz um grande passo, que eu também tenho muita alegria de ter feito, que foi trabalhar na Rede Grifo, né, que estava no momento de começar a tentar diversificar um pouco o negócio, ainda era muito lastreada, né, no talento do Stuberger, do Fundo Verde, etc. E aí nessa ideia eu fui trabalhar com uma pessoa que tinha vindo do Garantia, né, Grécia do Garantia, para estruturar novos negócios dentro da Rede Grifo. Previdência, outros tipos de fundo, incubadora de gestores. Nesse movimento de diversificação. Nesse movimento de tentar diversificar um pouco de receita. E numa dessa, uma vertical era imobiliário, que também não tinha quase nada. Dali começou, e foram ótimos 3, 4 anos. E aí depois eu fui convidado para participar de uma startup, né, que veio se chamar Bracor, na liderança do Carlos Betancourt. Que deu um mega zum na época do mercado. Todo mundo falava da Bracor quando ela surgiu. Era um desenho novo, tinha o Itaú BBA como sócio, a Equity International na figura do Sam Zell, que, enfim, infelizmente fiz a passagem faz pouco tempo, mas um ícone do mercado imobiliário americano. O Carlos, que vinha do Pátria, estava liderando essa iniciativa. Enfim, aí eu fiz esse movimento numa linha de
muito saudoso da Red Griffin. Eu falei, não, eu quero trabalhar agora 100% num negócio que é core imobiliário, né? Eu gostei dessa história, acho que tem um espaço para desenvolver muita coisa aqui e tal. E aí, então, fui, startup zona mesmo, eu brinco, encontro o Carlos até hoje, falei assim, meu e-mail, a gente trocava e-mail pelo Yahoo, né? Então, é naquela fase que não tinha e-mail corporativo ainda. E, enfim, aí tem uma história longa aí, mas já voltaram em mercado imobiliário, posso seguir aqui, o nosso propósito naquela época era terceirizar soluções imobiliárias para as empresas. Então, a gente fazia muito aquela operação de build to suit, que é construir sob demanda, ou o tal do sale leaseback, que é, né, você compra o ativo da empresa e aluga no longo prazo de volta. A gente fez isso por bastante tempo, por 5 anos, né, com uma cabeça bem de montar esse portfólio. Aí, ao final do 5º ano, a gente vendeu, né, como era esperado, com grande sucesso, para o que é hoje a HSI, né, na figura do Max Lima, grande mentor para mim, parceiro, veio a ser depois, ironias do destino, depois da minha passagem que passa por BTG, coisas se conectam, né? meu investidor na Good Storage, e eu brinquei e falei, com ele eu estou validado, porque por muito tempo a gente concorria em lados opostos da mesa. Sim. E aí, quando chegou a minha vez de tentar montar alguma coisa, ele estava ali, enfim, então foi muito legal. Mas aí da Bracor, então, quando a gente faz a venda para HSI, né, eu fui para o BTG, né, num momento super importante do banco e tal, no começo da ascensão, né, quando o Esteves e os sócios recompraram o banco, e a turma brinca, foi um movimento de sair da Mauri e ir lá para JK 50. Não, 50 não, na esquina com a Faria Lima. E aí depois teve o segundo momento que foi pro prédio que eles estão hoje, então, emblematicamente tem os momentos da onde era o escritório. Sim. E aí eu fiquei lá por 3 anos, que foram também incríveis, uma companhia que tem a cultura de meritocracia, de resultado, e, enfim, pragmático. Você sabe que eu ia te perguntar isso, porque assim, olha só que curioso, né? Quando você foi fazer aquele processo seletivo, você estava na GV, ou você foi para um lado ali, vamos brincar assim, de número, mercado, etc, tem outro de gente. É isso. Pelo fato de você ter se interessado e aplicado para isso, você é um cara, de certa forma, conectado a pessoas, até pelas expressões que você usa, né? A gente tem sensibilidade para isso. Fulano fez a passagem, conheci fulano, acho que você é um cara conectado à questão relacionada à paternidade, acho que isso está muito no teu DNA, né? Só. Então isso, quando vem para mim, eu fico pensando assim, pô, como é que o Thiago encara ou faz, de certa forma, a comparação das culturas pelas quais ele passou, né? Você tem lá a Red Grifo, você tem lá o mercado imobiliário, o Bracor, você tem o BTG, você estava falando um pouco de cultura. Você consegue fazer essas conexões para identificar exatamente a cultura? Porque assim, quando a gente fala do business da Good Storage, a gente já vai falar disso, a gente está falando de inovação, a gente está falando principalmente num business novo no Brasil, né? A cultura brasileira, acho que foi um marco, né? Divisor, né? De água. Você tinha lá guarda-volumes, etc. Mas da maneira como ele é tratado, ele é completamente diferente, né? Você tem um quê de mobilidade urbana, Sim. Você tem um quê de logística verde, você tem isso, aquilo, outro. Mas quando a gente fala de cultura, é um dos pilares de qualquer negócio, né? Independente da ideia ser inovadora ou não, né? Você pode copiar também a ideia de qualquer pessoa, isso não é crime nenhum, não está no Código Penal, mas a cultura é o que sustenta no final do dia, né? Um dos pilares, pelo menos. Você consegue fazer esse comparativo de culturas e o que você emprestou de cada uma? Desculpa o discurso Fidel Castro aqui, mas eu não sei se vocês perceberam, mas da sensibilidade, não, né, dessa pessoa é sobre eu isso. Eu faço isso aqui porque eu quero prestar atenção nessas histórias que eu adoro. Não tá aqui à toa, mas é que assim, a verdade é que eu fui empreender motivado justamente por pessoas, por construir, na verdade, meu sonho como empreendedor era construir um veículo de prosperidade para um número de pessoas. Então, assim, na cultura de banco de investimento, e foi muito importante na minha trajetória no BTG, muita meritocracia, muita geração de valor, mas times muito pequenos. Você trabalhava em duplas ou em trios, né, e com horizontes mais curtos, né, de projetos e de geração de valor. Isso mesmo antes do banco ser, né, capital aberto, e depois, como qualquer companhia, né, ainda mais e pressionado um pouco por resultados trimestrais. E eu tinha essa legítima vontade assim de conseguir né, ser veículo ali, protagonista por um tempo, mas de um ambiente, de uma reunião de pessoas que prosperassem junto, porque eu acho que a prosperidade é algo muito forte, né, em todos os seus feixes, né, material, emocional, espiritual, familiar e tal. Então era um pouco por aí, e você foi muito sensível de perceber, porque foi a junção de 2 mundos. Então assim, eu tive lideranças, né, fui liderado por pessoas que eram voltadas a lifestyle, à saúde, tinham essa cabeça, e eu era muito faminto, queria fazer e tal, era
né, brincava por uma época grande, eu fui, de novo, não podia falhar, né? Então aquela vontade de vencer, etc. E filho único, e também preocupado com os meus pais. Então eu tinha um Tem drive esse muito DNA grande. de mostrar serviço, né? Isso é inevitável. DNA de mostrar serviço e de garantir que, né, a coisa ia se resolver, né? Então tinha bastante isso. Acho que foi esse DNA que me levou para o BTG, né? Onde uma trajetória não tão longa, de 3 anos e meio, cheguei a ser associado, então acho que eu pus isso para fora. Mas depois teve o blend dessas duas culturas, né? E aí eu falei assim, poxa, acho que tem algo que eu posso tentar construir. E nesse momento de empreender, eu encontrei uma oportunidade, sim, tá, mas eu vinha muito bem no banco e só tenho boas memórias, mas teve um pouco esse drive de, talvez por ser até filho único, não sei, não colhei por essa ótica, mas de construir um grupo maior que 2 ou 3 por projeto e que a gente pudesse prosperar junto numa ideia, né? E hoje são 11 anos, quase 10 anos e meio, acho que isso vem funcionando e me alegra muito quando as pessoas falam de prosperidade e acompanhando as trocas de, né, as pessoas vão trocam um apartamento por um maior, começam a mudar o destino das férias, as famílias se consolidam, a gente vai vendo essa evolução de uma forma mais holística. A gente trabalha muitos pilares de mindfulness no escritório, de saúde emocional e tal. Para mim é uma satisfação, assim. Acho que eu então tenho um pouco esses dias. A gente celebrou 10 anos de companhia, né, de uma pessoa que começou comigo. Vou mencionar o Júlio aqui. Ele é o nosso head de aquisições. A companhia tem 10 anos e meio, ele está junto quase a isso. E aí ele tem 36, né? Aí eu estava fazendo umas palavras merecidas para ele e tal. A gente pôs uma camisa número 10 do Brasil, todo mundo autografou. Aquela coisa que a gente escola, lembra no final do ano que a gente autografava as camisas? Sim, sim, no colégio. Eu tenho até hoje. Eu estudei no Dante, no final do ano a gente pegava a camisa escolar, todo mundo assinava, um negócio parecido. Sim. E aí eu falei assim, olha, sou filho único, né? O Júlio tem 36, estamos junto há 10, quase um terço de vida. Sou filho único. Fui fazer conta, eu olhei para ele e falei, Júlio, depois do meu pai e da minha mãe, acho que você é a pessoa que eu mais convivi na minha vida. Sim. Então, assustador. É verdade. Então, acho que isso alegra, é gostoso. Mas tem isso que você pescou bem e foi um dos meus principais drives. Acho que foi se sentir um pouco mais protagonista na construção. Ainda que cultura é orgânica, né? Mas talvez dando alguns nortes e vendo isso, enfim. É um prazer, cara. Obrigado. Imagina, que isso. É legal fazer essas viagens, né? Às vezes eu me pego pensando também, assim, nas coisas que eu fiz, deixei de fazer, enfim. E as pessoas que você convive, né? Que vão deixando essa marca em você. Você lembra do dia, aconteceu dessa forma ou foi de outro jeito? Você teve um clique e falou, cara, tem uma demanda reprimida para isso? Foi um clique? Ou nessas tuas andanças, de algum momento como investidor, depois entrando de cabeça no mercado específico, entendendo a dinâmica dele, você falou assim, não, ao longo do tempo, mesmo eu sendo executivo, eu tenho cá para mim que daqui a alguns anos eu vou querer empreender, vai ser dentro desse mercado, eu não sei o quê, mas alguma coisa em algum momento vai acontecer, ou aconteceu assim por acaso? Eu acho que foi uma combinação. Inicialmente foi, acho que, o meu interesse de empreender, né? E aí, como eu já tinha trabalhado, seja como investidor ou até como desenvolvedor, de várias classes de ativo imobiliário, residencial, hospital, shopping, torre de escritório, galpão e tal, e a gente estava ali em 2012 para 2013, né? Era próximo ali para a turma lembrar, era bem 2012, se eu não me engano, é o Cristo decolando na The Economist. Isso, 2013 né? Começa a Dilma, aquela brigaiada. Então a gente estava naquela era de ouro, né, que todo mundo falava. Então tudo estava nos preços muito altos e tal, e eu falei, cara, tem que ser alguma coisa mais de nicho. Então, em estudando nicho, o que é nicho? Ou era, naquela época, ainda é, em mercado, classe de ativo imobiliário no Brasil. Self-storage, então os guarda-móveis, student living, né, acomodação para estudante, senior living, que é para pessoas, né, da melhor idade, etc. Esses eram ativos mais de nicho que você não tinha muito quem estava trabalhando esses ativos. Então, começa um pouco por aí, né, nessa vontade de querer empreender, de construir algo diferente, esse olhar de gente que você percebeu muito bem e tal. Adianta o jogo, uns 5 anos depois, aí foi por uma sacada. Quando a gente pivotou o negócio para ser não um negócio de guarda-móveis, que a gente já iniciou mudando um pouco esse setor, obrigado pelas palavras iniciais, mas sim trazendo o cliente no foco da experiência, as localizações mais dentro dos bairros, né, as cores, porque o marketing. É um business que você não via.
Era um business Não que tá lá era na tua cara. de subúrbio, adjacente à cidade, né? Então era algo assim, quase que um mal necessário, ele não vendia funcionalidade, né? E meu ponto lá atrás, por que ninguém estava investindo nesse setor? Porque os Estados Unidos já era enorme. Porque até a contratese, o receio do mercado dos investidores era, a gente não tem cultura de armazenamento pessoal. Então isso é para os Estados Unidos, baby boomers, geração acumuladora e tal. E meu contraponto, humildemente, foi, olha, eu acho que a gente não tem uma plataforma que está desenvolvendo isso com excelência. Porque uma boa oferta promove demanda. E uma boa experiência também. Então quando você tem o supply, a oferta certa, o que é a oferta certa? A experiência no atendimento, a localização, o branding, a descomplicar, ter um olhar de user experience. Acho que essa oferta de qualidade vai promover uma demanda. Claro, mais desafiador, né? Mas o executivo brasileiro é assim. Sim. Né? Vamos atrás, vamos fazer dar certo. Então, e aí adianta 5 anos, então a gente começa por aí. Quando a gente pivotou o negócio para ser uma empresa de solução, de armazenagem urbana, de logística urbana, ali foi uma sacada que eu percebi quando eu estava fazendo o MBA. Né? Porque estou em 2018, 17 para 18, e nos Estados Unidos tudo que envolvia logística, né? Porque eles já estavam bastante à frente no e-commerce, era algo que tinha uma atratividade, uma pauta diferente do que aqui. Eu lembro que tinha um professor indiano, maravilhoso, do board da Microsoft, inclusive, que era professor de logística. Não tinha estudado logística na faculdade. Ninguém estudava logística. Não. Logística era uma coisa que não dava bola. Foi virar capa de jornal depois da pandemia. Sim. Né? E aí ficou, mas enfim, ninguém E dava... até, desculpa te interromper, mas assim, quando você olha para o e-commerce brasileiro e várias marcas que não deram certo, e varejos de e-commerce que estão indo, né, ladeira abaixo, a gente ainda não conseguiu entender a dinâmica, pelo menos de custo americana, acho que isso também tem a ver com o Brasil, de e-commerce. Você tem inúmeras marcas, por exemplo, olha para a trajetória, por exemplo, do Netshoes da vida, quantos aportes, quanto dinheiro foi colocado, e aquilo não vira no modelo que os Estados Unidos colocou como uma etiqueta de como se faz a coisa. Né? E como é complexo isso aqui no Brasil. Exato. Exatamente. E aí nos Estados Unidos eu comecei a estudar os vários tipos de logística, não sei o quê, de inbound, outbound, dentro que era como essas empresas lideradas pela Amazon, mas vinham tentando estruturar aquele que era ainda o início dessa história do same day delivery, etc e tal. Mas com um olhar muito diferente, aquilo me envolveu. E aí eu somei essa história, o olhar de urbanismo, de entender, e aí no MIT eles têm uma escola maravilhosa que estuda cidades, de futuro das cidades, eles são líderes nisso, pioneiros, que as cidades vão precisar funcionar melhor, porque existe um movimento global de urbanização. As principais capitais globais estão recebendo, gente, se olhar o último... Se acumula cada vez mais a população dentro dos grandes centros. Os últimos 2 planos diretores de São Paulo é um exemplo disso. Qual que é a história? É você permitir mais adensamento, mais verticalização, para que as pessoas morem mais próximas, e aí subentende-se que o objetivo é que elas possam desfrutar de regiões que tenham mais segurança, mais oferta a serviços, etc. Então, esse é o conceito por trás. Diferente de um urbanismo, que inclusive a gente viveu em São Paulo há 30 anos atrás, que era tentar levar polos indutores de desenvolvimento para afastados. Perfeito, exato. Então, expansão. Arco Tietê, Itaquera... São Paulo estendida. Que dependia muito de investimento público para levar o trem, para levar o metrô. Você não tem infraestrutura. E aí você sabe que há atrasos, etc. Tá? Então, o movimento tem sido de adensar. Né? E aí, nesse movimento de adensar, as cidades precisam funcionar melhor. E logística urbana era um tema, né? Até pouco tempo atrás, eu sempre falo isso, né? 5 anos atrás, não precisa muito mais do que isso, 6, logística acontecia das 10 da noite às 5 da manhã. Então, põe regra para restringir caminhão, a gente não gosta de caminhão na rua, a gente não gosta do barulho, a gente não gosta da poluição e tal. Bom, e como é que a cidade vai funcionar? Então, ali em 2018, a gente fez um shift importante, e aí acho que foi fruto de estudo e de ter tido a oportunidade de estar fora e tal, de falar, não, a companhia não é uma companhia, nunca foi de guarda-móveis, ela já entrou com self-storage, com esse olhar que a gente falou, mas a gente vai fazer mais um passo, que é uma companhia de solução de armazenagem para cidades. Né, como um ator aqui dentro, né, de um ecossistema de que as cidades, enfim, tem que funcionar melhor, e a cidade funcionando melhor, no final do dia, o nosso propósito que é que as pessoas possam também ter vidas mais organizadas, ter o seu ativo de tempo mais valorizado. Aproveitar melhor seu espaço e com mais qualidade. E aí acho que surgiu um pouco o que é a Good Storage hoje, assim, até do ponto de vista de propósito, né, eu já tinha um pouco isso, mas eu acho que eu vi esse propósito dentro da nossa companhia, as pessoas entendendo e vestindo essa camisa. Né, de logística verde. Aí, claro, quando você está hoje, vamos fazer mais um saltozinho, aí você está falando de emissões de carbono, de cidade limpa, de poluição sonora, de menos quilômetro rodado, com a infraestrutura dentro das cidades que a gente vem oferecendo e outras empresas também, e esse mercado é muito grande, é importante que outros players participem,
mas você tem otimização de quilometragem, mais perto do ponto final você consegue ter os modais limpos e elétricos, aí a poluição... Tem uma cidade que funciona diferente, né? Eu voltei da Escandinávia faz pouco, você vai para Copenhagen, para Oslo, né? Que são as cidades que estão liderando nessa questão de cidade verde, de neutralidade de carbono. Você fala, uau, mas é um... Eles são precursores de muita coisa, né? E muita coisa. Então, acho que são esses momentos, assim, que, enfim, talvez tenha feito uma longa Não, fala perfeito. aqui, mas... Imagina, a gente quer viajar exatamente nessa história. Você sabe que você me lembrou? Hum. Que eu estava com um amigo nos Estados Unidos e ele estava vendendo o imóvel, a família dele estava vendendo um imóvel que tinha lá nos Estados Unidos. Eu tinha ido passar férias com eles e eles iam fazer esse movimento e eu aproveitei para ajudar. E nesse momento de venda eles não tinham de deixar as coisas, 2004, se não me engano. E aí eles falaram, olha, a gente vai levar as coisas para um storage. Tudo bem, eu tinha estudado inglês, eu tinha uma noção do que era o termo, mas eu nunca tinha visto um storage. E, cara, assim, eu não sou engenheiro, não fui para esse lado, eu fui para o lado de humanas, etc. Então, eu sempre fui uma criança que amou Lego, né? Eu gostava de viajar no Lego, como funcionava aquele ambiente ali dentro. Eu ficava horas ali, até porque é uma coisa muito de filho único, né, cara? Que você fica com aquele brinquedo horas, porque assim, você não tem com quem conversar, com quem bater papo, você vai na imaginação, né? Vai rodando, montando coisa, era Playmobil, era Lego e tudo mais, etc. E quando eu entrei naquilo, eu fiquei absolutamente surpreso. Foi um negócio que me impactou muito, assim, a limpeza, a distribuição das coisas, a organização, aqueles corredores, porque assim, é um lugar, inclusive, agradável. Então, obviamente, você não vai lá para você ficar, né, tomar um chá da tarde, não é essa a ideia da coisa. Mas aquilo me impactou tão positivamente, eu falei assim, caramba, que mundo é esse? E era um negócio gigantesco. É grande. E enquanto eles montavam, colocavam as coisas no box, eu fui passeando, né? Andando para lá e para cá. E uma coisa que chamava atenção também na época era o tamanho dos elevadores, porque no Brasil você também não via isso. Né? É impressionante. Então, assim, como isso demorou para chegar aqui, né? Demorou muito para chegar. Não, nos Estados Unidos, você tem uma noção, a história você tem mais unidades de self-storage do que McDonald's e Starbucks junto. Com 58 mil unidades pelos Estados Unidos. Olha só. Então é algo que de fato teve uma aderência importante na cultura deles. E o uso é um pouco diferente lá, né? Voltando àquele ponto cultural, acho que tem um pouco mais, sim, como você tem em muitos lugares o clima, né, que é mais definido as estações do ano, então você tem os hobbies de inverno, os hobbies de verão, então aquele papo da garagem, né, do norte-americano e tal, onde guarda muita tralha, é uma verdade, Agora, aqui em São Paulo, o que a gente tem visto, e aí essa era a nossa tese, né, quando você atrai as pessoas mais perto, para viver mais perto do centro, elas vão naturalmente viver em apartamentos menores, porque tem uma questão financeira, né, de poder de compra, Privilegiar a etc., localização. em privilegiando a localização. E aí é uma escolha, é uma solução complementar a esse novo estilo de vida, você poder ter, né, um armazenamento, contrato mensal, cancela a hora que quer, sem burocracia, simples, contratação online, então assim, experiência do usuário... Eu sou cliente, falei aqui, é super fácil. a ridiculamente ideia fácil. a gente não traz nenhum tipo, a ideia é limpando atrito, vai ser uma coisa simples de você contratar, mas que faz sentido, porque o brasileiro em geral, né, e é claro que a gente tem, infelizmente, oportunidades muito concentradas em algumas regiões e pouco em outras, mas mesmo se olhar para a cidade de São Paulo, a gente muda pouco, a gente experiencia pouco a cidade. As pessoas têm, as pessoas elas permanecem no mesmo endereço muito mais do que quando você compara em outras capitais globais. Esse é um dado. 3, 4 vezes mais em São Paulo. Olha só. Falta de opções, assim, a cidade está se modernizando. E essa solução é uma solução que te permite, te simplifica, por exemplo. Eu vou mudar para o bairro, quem é aqui de São Paulo, enfim, Pinheiros, né? E vou testar, sair de 130 metros quadrados, eu vou para 80, mas ali eu vou fazer as coisas mais a pé, vou mudar meu modal de transporte da casa para o trabalho e tal. Então a gente teve essa história e curioso aqui, falando de sacadas de negócio, quando a gente olha pelo retrovisor é fácil, né? Mas quando a gente começou a entrar em bairros, né, mais nobres, né? Competindo inclusive com residencial pelos terrenos e tal. Quem são vocês? Pô, self-storage, como é que você vai conseguir rentabilizar esse negócio? Tinha um desafio grande que era, né, para conseguir ter uma rentabilidade, né, das localizações que a gente estava indo, Moema, Jardins, etc., a gente olhava ter que conseguir alugar os espaços, às vezes por 50%, 60% a mais do que era a média do que existia. Você fala, uau. E a tese a gente firmou, falou assim, olha, a gente tem que monetizar a funcionalidade. Né? Eu quero ter um cara para o longo prazo, eu quero ser de fato algo que facilite o desenho da logística dele durante a semana, ou enfim.
E te digo, assim, os nossos melhores imóveis hoje são os que tiveram as localidades que foi um investimento maior para adquirir. Onde deu aquele friozinho na barriga, mas você falou, Onde não, o business plan é esse. é esse, né? Vamos stick to it, assim. Então, acho que às vezes quando você falou e brigaram que a gente pôde, de alguma forma, foi disruptivo, acho que na solução, em acreditar Sim. e tal, essa disciplina em relação à tese, eu vou gerar valor assim, né? É algo importante. Acho que hoje eu fico contente, se você é cliente, as pessoas começam a comentar um pouco mais dos modos laranja e verde e tal. Mas assim, eu lembro quando a gente inaugurou a primeira, foi no AMB, né? E aí a gente lançou a unidade e subimos o website junto, né? E aí vamos lá, vamos procurar, né? Good Storage e tal. Essa cena a gente já repetiu algumas vezes. Num escritório pequenininho, eu comecei num coworking ali na rua Groenlândia, tá? Era uma salinha de 8 pessoas. Põe aí e tal. Cara, a gente aparecia na página 14 do Google. Você falava, meu, tô ferrado. Eu falei, como é que alguém vai chegar lá? Como é que vão me ver? Né? Como é que eu vou criar relevância online e tal, não sei o quê. Então, ver hoje, que acho que é um pouco mais conhecido, é muito legal. Mas lembrar desses momentos, então esse foi assim, acho que é um aprendizado que assim, uma nova solução, quando tem uma disrupção comportamental do que você está oferecendo, etc., a disciplina ao modelo de negócio e a geração de valor, ao que se acredita na tese, e também ter claro o horizonte, para não querer ficar também, né, fazendo check the box antes da hora. Né? Assim, tem um tempo de maturação. Né? E aí vem, claro, a importância de ter o capital certo também, que não te cobra do resultado também antes do momento certo. Era isso que eu ia te perguntar, porque assim, quando você fala de localização premium, os imóveis de vocês são próprios? Todos. Ou seja, você precisa de um capital forte. Sim. A não ser que você tenha parentesco com Elon Musk, que você não botou no teu... Hoje diz, Filho único, né? Contei Tá bom, né? Filho único do Elon Musk. Contei minha história aqui, já não é bem o caso. Exato, não é o caso. Então, assim, óbvio que você é sócio do negócio, etc e tal, mas você precisa de um capital, né? No caso, intensivo, né? Vocês. Mas, assim, como é que foi isso? Você foi atrás dos seus contatos, também ligando o ponto ali atrás do network que você desenvolveu. Ajudou, você já deu um depoimento, né? De alguém que tinha embates ali contigo, entre aspas, do outro lado da mesa. E que acabou comprando o business plan. Mas é esse o modelo do negócio? Quer dizer, você tem sócios, vamos dizer assim, investidores importantes. Isso. Eu tive, acho assim, quando eu decidi, né, tentar fazer uma captação e montar um negócio, eu inovei, pero não tanto. Porque, assim, eu falei, bom, quais são os meus skills, quais são as minhas competências que são reconhecidas? É no mercado imobiliário? É no mercado imobiliário. Agindo, né, atuando como fiduciário, gerindo capital de terceiros? Atuando como fiduciário. Então, empreender, enfim, óbvio, uma carreira no BTG é algo, né, super sedutor e valioso e importante, um reconhecimento grande. Então, já tinha um passo ali bem audacioso. Acho que até, né, novamente, eu ainda construindo minhas finanças, não era algo que eu tinha, né, muitas... Mas para quem nos ouve, desculpa te interromper, você entrar no BTG e criar uma carreira e permanecer no BTG também não é para qualquer um, né? Isso já é uma forja de alguém eu que estava indo um pouco contra a cultura, né? Fato, porque o normal ali seria, e novamente, uma casa maravilhosa, mas é fazer uma carreira mais de longo prazo, até porque eu tinha virado associado há não muito tempo. Então, assim, e aí você vai vendo o que vai vir. Você fala assim, pô, né? Se eu cheguei até aqui é porque eu sei entregar. Se eu continuar entregando, mais cedo ou mais tarde, se ia desenhando mais ou menos. Então já tinha ali um passo talvez um pouco ambicioso e audacioso, né? E aí eu falei, bom, mas a indústria, o que eu vou fazer é algo mais próximo. Então foi mais ou menos por aí. Aí eu tive a sorte, né, de ter o Máximo Lima da HSI, que para mim é talvez o executivo mais bem sucedido do Brasil em real estate, né, como private equity, está indo para o 7º fundo agora. E aí depois, logo em seguida, por intermédio dele, inclusive, né, ele me apresentou, na verdade, o fundo de pensão do estado de Washington. Então, um fundo de pensão americano, tal, que é um dos fundos com mais track record mais bem sucedido no mercado americano, em real estate. E por que isso foi importante? A gente, por 5 anos a gente conviveu juntos, mais ou menos. E aí, por diferença de timing dos fundos, né, os fundos de private equity brasileiro sempre têm ciclos mais curtos. A gente, o fundo Evergreen, meus sócios hoje, a gente adquiriu o Max, né, o HSI, uma transação que acho que foi muito boa para todos. E aí hoje eu continuo basicamente com o capital de fundo de pensão. Por que isso é relevante? O horizonte do investimento, né? Então, a gente consegue ter um olhar além dos ciclos. Isso é muito importante, porque senão você fica muito suscetível, e valuation de imóvel é basicamente taxa de juros. Sim. No Brasil. Exato. Né? Então, assim, ter um capital num horizonte mais longo, um capital paciente, né, e que entende da classe de ativo,
Porque primeiro você faz um movimento para tentar preencher o ativo, a gente fala de ocupação física. Quantos por cento aí está ocupado? Tá? Depois tem a ocupação econômica, que é um segundo ciclo de maturidade, que é quando você tenta levar o ativo para a maturação de quanto ele consegue gerar, né, de caixa, de NOI e tal. E a partir daí é, teoricamente, o ponto ótimo de valorização do ativo. Isso tem um tempo. Né? No mercado de shopping a gente brincava que era de 3 a 4 natais. Um shopping que não passou por 4 natais ainda não amadureceu. Né? E por aí vai. Mas, então, ter o capital certo, claro que, assim, além de não te trazer distração, ter a oportunidade de focar 100% no negócio, menos preocupação com fundraising e tal, então eu tive muita fortuna nisso, para ser sincero, assim, acho que parte do negócio, parte do sucesso do negócio é a qualidade dos sócios que a gente tem. Tudo se mistura, né? E quando você fala qualidade, por exemplo, tem gente jovem, às vezes está olhando a gente, às vezes não tem jovem, quem está buscando empreender e está buscando capital no mercado. Eu tinha um amigo que dizia o seguinte: para ter sócio ruim, e sócio ruim é sócio que, assim, dinheiro em algum momento você vai conseguir se você tem um business plan bom e até uma boa comunicação, sabe apresentar bem o produto ou o serviço, etc e tal. Mas você está falando de uma outra qualidade de sócio, né? Que dinheiro não é só a questão, né? É o que esse cara, esse sócio, esse fundo aporta de conhecimento, de entendimento do teu negócio, de parceria e de te trazer paz. Que paz, você pode estar 300 km por hora e ter paz. Como está o Lewis Hamilton, o Max Verstappen, não interessa. Paz é outra coisa, né? Hoje você tem paz, entre aspas, para pensar o negócio, para olhar para o horizonte. Então não é só o dinheiro. Às vezes ele fala assim, é melhor você pegar dinheiro no banco a juro alto do que ter um sócio que te dá dinheiro, mas é um sócio ruim, né? Você está dando depoimento de um sócio bom, né? E sócio bom é muito mais amplo do que a gente pressupõe ali quando está montando um negócio. E sócio bom é sócio que valoriza as pessoas. Então, aí na posição de líder do negócio, ter um bom sócio também é um sócio que te oferece espaço de cuidar das pessoas. Né? Então, assim, quando os horizontes também... Porque empresas geradoras de renda imobiliária é um negócio de longo prazo. Né? Não é uma coisa que a gente comprou, flipou e tal. Isso teve esse momento no mercado imobiliário brasileiro, quando a gente saiu lá, eu estava lá no comecinho na Rede Grifo, dos juros a 15, 16, Sim. E o primeiro movimento de contração, aí esses juros veio a 8,5, então eram 800 pontos de compressão de juros. Pô. Teve espaço para triplicar o valor de imóvel 3, 4, 5 vezes. Sim. Então deu para ganhar muito dinheiro com ciclos mais curtos. Esse já foi. Né? É até muito curioso, eu comento com a turma que um indicador de maturidade, né, do mercado imobiliário brasileiro, nessa última subida, né, rápida que o Banco Central fez de juros, né, essa de 3,75, né, para os 13, né, o valor dos ativos mudou muito pouco. O que mostra já que a propriedade, os investidores, a qualidade dos investidores que você tem, já tem um olhar para além do ciclo. Sim. Solidez. Né? Solidez, é um outro tipo de capital. E aí você tem muito capital canadense, historicamente os canadenses, fundos de pensão canadenses são muito fortes no Brasil, Middle East, etc., Singapura, são players relevantes aqui, que tem essa mão forte, né, do mais longo. Então, nessa última subida enorme de juros, você teve muito menos impacto do que eu já tinha visto lá atrás, no ciclo anterior. Né? Então, acabou, a gente brinca do low hanging fruit, né? Não tem mais muita moleza. Então, você gera valor num prazo mais longo. E o sócio certo, né, acho que oferece ao líder esse espaço de cuidar das pessoas, de criando senso de ownership, né, de delegar, de desenvolvimento de liderança e tal. Essa maturidade organizacional, que é um pouco o ponto que a gente está hoje com 10 anos, uma transição meio de uma empresa com um sócio fundador, né, que arregaça a manga e tem que fazer tudo, que não pode falhar, para um momento um pouco mais institucional, com desenvolvimento de lideranças, com um olhar para a sucessão em algum momento, e a gente está um pouco de cultura. Nesse momento. Como é que foi para alguém que foi executivo, entre aspas, a vida inteira, de uma hora para outra virar CEO, ter que tomar decisões? Tudo bem, né? Você tinha fundo, etc. e tal, mas em algum momento isso é muito solitário, né? É difícil de ser, é diferente de ser executivo, né? Como é que foi essa transição para você? Porque é completamente diferente. A gente conversa com muita gente, a gente vive também a era do empreendedorismo, né? Eu brinco, né? Meu pai, a gente estava falando aqui antes da gravação, estava falando do meu pai, que foi atleta, não sei o quê. Meu pai foi atleta numa época que ser atleta é vagabundo, né? Era vagabundo. Hoje é bacana, né? Você tem tua marca, teu brand nas redes sociais, você faz, né, plugs de marcas ali, etc e tal. Pô, fulano é atleta, isso é bacana. Os executivos são atletas. É bacana ser atleta. Ninguém chegava para pai e mãe, né, e falava assim, não vou estudar, não foi teu caso, mas tem muitos exemplos que passaram aqui. Eu vou ser empreendedor. Ninguém falava isso. Não era bacana, né? É porque você não conseguia um emprego,
É porque você não conseguia uma oportunidade. A leitura era completamente diferente. Você se recorda disso? É que Eu a gente não para lembro. para pensar. É, Não era tinha uma bacana. associação quase com Informalidade, informalidade. não era isso, né? E aí a maneira também como a gente consome, né, é de que assim, se você também não é empreendedor hoje, você não serve. Você tem que ter ou dinheiro investido, ou se você não é um angel investor, você não cabe na rodinha. Tem muito dessa coisa. Esse mundo é muito engraçado, né? Mas assim, as pessoas sempre estão me perguntando e batendo papo comigo no seguinte sentido, cara, eu sou executivo, mas será que eu vou empreender? Como é que é? E etc e tal. Você teve a dor de barriga? Como é que foi essa transição para você? Você consegue colocar em Olha, palavras Fábio, isso? assim, para ser bem sincero, assim, teve muito frio na barriga, borboletas no estômago, etc. Mas eu realmente tive a sorte, claro que eu dei esse passo um pouco, não sei se totalmente no escuro, mas né, tinha ali um custo, um trade-off grande, então um custo de mudança grande, porque tinha uma solidez por trás do que eu vinha fazendo. Mas eu tive a sorte, novamente, de dar esse passo com grandes sócios e com capital correto, né? Então eu acho que isso mitigou bastante Você não estava sozinho ali. sob essa perspectiva. Agora, claro, né, tinha que gerar resultado, criar uma indústria. Tinha que criar uma indústria. Criar Assim, uma realidade. até hoje a gente continua ainda num momento, não teve esse ponto de inflexão de que a nossa oferta, então a gente inaugura mais, que promove mais demanda. E nessa entre demanda e oferta, a gente vem num ritmo de absorção líquida que está satisfatória para nós. Mas ainda tem esse espírito de a gente estar promovendo o uso, né? Então não era entrar no mercado onde a gente identificou ali uma demanda não atendida. Ou seja, os próximos passos são ainda, como diz outro, keep pounding the rock. É continuar batendo Exatamente. e repetindo a forma. Então assim, não faço só esse parênteses, né, Claro. que eu tive esse suporte. Agora, é solitário. É solitário, bom, já era filho único, não veio de uma família de empreendedores, né, e aonde parou de ser... E no começo é muito solitário, porque como eu também tinha vindo de uma casa, né, que tem pessoas tão brilhantes, né, como o BTG, é muito solitário também no desafio intelectual, né, em ter também role models, né? De repente você virou o role model e você fala, pô, e aí? Agora Né? é comigo. Então, querendo ou não, né, lá no banco, né, e seja qual fosse o driver, né, sucesso financeiro, ou carreira, ou brilhantismo técnico e tal, mas você se inspirava um pouco nos corredores. A Você gente não tinha tem com mais quem corredor. rebater. Não tinha nem corredor. Era uma salinha de 15 metros quadrados, então assim, né, e é difícil. Mas uma coisa que talvez, assim, deixo aqui de experiência própria, né, para quem está empreendendo e começa com um time, né, talvez... né, com um background profissional ou educação não da mesma qualidade, ou né, enfim, mesmo sucesso e tal, do que o emprego anterior, então na transição de executivo para empreendedor, foi quando, talvez não profissionalmente, as pessoas tivessem, né, esse desafio para me oferecer, mas como seres humanos somos todos iguais. E aí a nossa capacidade de se envolver, né, por um sonho, tendo você estudado no MIT, ou tendo você estudado, né, ou tendo feito uma escola técnica na FATEC, é igual. É isso que nos conecta. Então essa foi uma virada de chave importante, porque senão de fato fica muito, é difícil, porque você sai de uma Ferrari, né, e você vai ter que ir lá, pô, tunar o motor do Fusquinha no começo, é isso. Mas o nível de entrega das pessoas que você consegue motivar, independe se é para fazer a Ferrari, muitas vezes até no Fusquinha, porque a gente vai curtindo esse Fusquinha, cada upgrade que a gente... Então acho que é isso, mas tem momentos que é duro, é difícil, enfim, eu passei a ler muito mais, mais recentemente, 3 anos para cá, consumo muito podcast. Legal. Faz parte da minha atividade física, enfim, pedalando, ou deixei até de correr, que estou fazendo agora caminhadas mais longas, que é uma história nova da longevidade, é mais caminhada. Eu estou fazendo isso, sabia? Porque você consegue consumir com mais atenção. Mas eu faço isso de joelho, cara. A gente é grande, você é maior que eu, inclusive. 1,94, eu quanto tenho você uma tem? questão, eu tenho 1,91. Parecido, ó. Mas, cara, para longevidade é o que eu penso hoje. Eu penso assim, musculação, não é mais correria. É isso. Caminhada longa, as inspirações vêm nas caminhadas para mim também. De novo, Steve Jobs, né, brincando um pouco aqui, que era um cara que adorava conversar caminhando, né? Mas é isso. Não, caminhadas longas você consegue, porque você trabalha um pouquinho mais de saúde emocional, você pensa, consegue consumir algum conteúdo, e aí vem de novo, né? Investir tempo e disciplina em selecionar o que você quer ver, o que você não quer. Ponto. Né? Vamos falar já disso. Só uma coisa que eu não queria esquecer.
Você fez a startup, você já tinha, de certa forma, também olhando para trás, é curioso, né? De certa forma, você foi chancelado ali em startup quando você foi para o negócio da Bracor. Você viu startup acontecendo. Isso ajuda, Sim. né? As peças Sim. se encaixando, etc. e tal. Agora, no startup, aquilo que você falou, o que conecta a gente é querer viver esse sonho, o propósito das pessoas, etc. e tal. Hoje, palavras suas, você está num momento organizacional mais profissionalizado, né? A gente já tem fluxos, processos, essas coisas vão acontecendo. São sempre inacabados, porque é um organismo vivo, né? As coisas vão mudando, evoluindo, se aperfeiçoando, tem momentos e momentos da empresa. Para o ambiente de hoje, 2024, Good Storage, o que fundamentalmente você busca de competência nas pessoas que você quer atrair para Good Storage? Independente de posição, eu sei que é complicado porque numa matriz de competência, dependendo do nível do profissional, do executivo, você vai precisar de coisas diferentes. Mas o que faz o Thiago olhar para alguém e falar assim, putz, isso aqui é determinante para essa pessoa estar no Good Storage hoje, para viver essa história com a gente, no momento de hoje. Uau. Nos últimos 3 anos tem sido bem isso que você falou. Então, assim, hoje a gente tem, né, um time de C-level, uma partnership desenhada, né, para promover o engajamento, o ownership, que é algo que também me alegra muito. Eu fico muito feliz que, independente desses incentivos né, que são desenhados mais recentemente, mas muitas pessoas que estão desde o início e de fato envolvidas nesse sonho. Mas teve então a gente veio por esse momento de amadurecimento do negócio, quando você tem, né, começa a desenvolver lideranças, uma estrutura de C-level, de gerentes, planos de carreira, etc. Né? E aí você começa a ter um mapeamento de perfis da companhia, e você, né, não dá para ter só superstar, tem que ter mantenedor, tem que ter quem segura a bola, tem quem high perform, e começar a ter inclusive tempo, né, de conseguir ter diagnósticos de perfis comportamentais, e aí de habilidades que têm que ser desenvolvidas e tal. Isso é muito legal, né? É uma nova etapa que nessa transição não foi simples para mim, foi mais ou menos de 40 para 41, né? Que também eu percebi que chegou esse momento, não só eu, mas, né, os investidores, de olha, né, tem aquela história de, a gente não pode ter uma empresa que é one man show. O americano fala assim, a segunda expressão, me perdoem novamente o inglês aqui, mas o que acontece se você for hit by a bus? Né? Então chega um momento, quando a alocação de capital também atinge um patamar, né, e você ali num dashboard do investidor, né, que você vai começar, a tua bolinha começa a crescer, aquele gráfico de bola, tem que ter, né, pô, como é que são as outras lideranças, né, como é que é um plano eventualmente disso. Que a gente sempre ouviu com a história, sempre o exemplo brasileiro sempre foi o Silvio Santos, né? O que vai ser do SBT quando o Silvio Santos não estiver mais aqui? Né? E aí eu te confesso que assim, pô, tenho 43 anos hoje, aquela época tinha 40, continuo jovem, mas mais ainda eu falei, mas eu já vou ter que fazer essa transição, né? De conseguir né, me desprender aqui de uma qualidade que as coisas têm que depender um pouco da minha execução, né? Então, assim, envolve ali também você olhar muito no espelho, né? De falar assim, não, mas o que eu preciso aqui? Tem pessoas que, eu falo isso muito nos diretores, eu falo assim, olha, se a gente estiver fazendo um trabalho muito bem feito, a tua rotina vai aliviar e não dificultar. Sim. Sim, vai começar a eventualmente sobrar um pouquinho mais de tempo também. E isso é métrica de que tá dando certo, né? Eu lembro uma história, há uns 4, 5 anos atrás, fazendo uma reunião de board. Naquela época eu era porta-voz para finanças, investimento, operações, desenvolvimento, Tudo. aprovações de engenharia. E aí também, Multi-homem. a gente vai aprendendo com o tempo, eu desembestava a falar e falava muito, eu fazia poucas pausas, já aprendi mais uma dica de, assim, alguém tem algum comentário? Principalmente quando é por vídeo, né? Para, respira, deixa as pessoas falarem. Então eu fui por 50 minutos, assim, que nem um trator. E aí, ao final, eu tinha muita coisa para ser dita, porque eu falei de muitas coisas e tal, vendendo a tese, né? Eu tinha que aprofundar a tese e tal. E aí, ao final, terminei e falei, eu achando que ia vir um monte de perguntas, e ficou aquele silêncio, né? Aí eu dei aquela, acho que devo ter, minha body language, ter mostrado que eu dei uma desanimada. E aí o chairman, uma pessoa maravilhosa do board, um gentleman, me falou assim, Thiago, deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando não houver nenhuma pergunta do seu board, é que tá tudo perfeito. O oposto que é o problema, Sim. né? Tá tudo certo. Diferente do meeting. Quanto mais curto a reunião, melhor. Obrigado. O que você não quer é reunião de 3 horas, Sim. né? Então, assim, é um pouco sobre isso. E aí, né, acho que a gente tem, é curioso isso, mas psicologicamente, algumas pessoas atreladas de que o crescimento tem que ser doído, né? Com mais problema, eu tenho que ser um... E quando as coisas começam a funcionar muito bem, que a gente montou uma máquina que está entregando, Aceita. você Abraça. começa a ter menos ponto de atrito. Sim. Né? Então é curioso. E fazer essa transição de quem arregaça as mangas e executa por uma transição mais mentora,
Ou, por exemplo, um momento como hoje, eu tenho ferramentas que, pô, a gente sabe em cada área quais são os perfis de soft skills, hard skills, como é que é plano de carreira. Pode, sei lá, ter um nine box, ou tem visualmente, a gente se enxerga onde a gente está. Né? Eu tenho um bom centroavante aqui, mas eu preciso de uma pessoa aqui que defenda o jogo. A diversidade que a gente fala tanto, né? Porque hoje você precisa de diversidade de perfis, inclusive. Cognitiva. Você não tem todo mundo perfis, igual. Né? Exato, porque na tendência ali no startup, você vai, né? Invariavelmente, e às vezes até inconscientemente, que a neurociência já disse, a gente vai buscar os iguais, como animais, que somos. E 90% dos nossos pensamentos são os mesmos, todo dia. Exato, Né? exato. Só que o business vai crescer e fala assim, opa, não é bem assim. Né? Eu preciso fazer um mix aqui. Senão... Então essa transição foi uma transição que hoje eu enxergo eu ter tido o privilégio de fazer tão cedo, mas que não foi simples, né? De você quase, não estamos lá ainda, mas quase começar a se sentir menos necessário, né? Enfim, e ter isso como um objetivo, né? Não é simples para quem vem de uma carreira de fundar, empreender e pôr muita mão na massa e gostar de fazer isso. Mas você começa a entender, inclusive, que né, você tem que oferecer espaço para as pessoas preencherem esse espaço também. Né? Então, acho que é um pouco esse momento. O que talento recrutaria? Estou falando tudo isso para voltar na tua pergunta que não era simples. Sim, mas foi bom. Eu acho que depende muito para que, né, para tocar que escopo. Eu acho que uma pessoa é muito importante de quem está recrutando, do líder, né, essa coisa de realmente investir tempo em entender perfil e escopo, né, assim, se esse casamento existe ou não, né. Como característica geral, eu acho que a questão do senso de dono, para mim, é fundamental, porque garante ao DNA da empresa, né, aquela inquietude que gera valor. Né? Então, acho que esse é um ponto... E também, assim, claro que ter isso no DNA da companhia também tem outras coisas que você tem que né? E aí hoje eu atuo, eu falei, eu trouxe tanta gente que gosta de tocar o cavalo para frente que eu tenho que ficar puxando a rédea. Sim. Mas tá bom, eu acho que tem aí melhor também ter esse problema. Eu prefiro ter esse problema também. Então, para mim, esse é um ponto fundamental de ownership. E também tem uma história curiosa, você falou de diversidade, né? A gente tem discutido tanto, né? Diversidade e tal, um assunto que é meio cobertor curto, né? Polêmico, eu não vou entrar nessa polêmica, mas para mim, se você que, enfim, mestre em recrutamento, foi muito difícil... Gravado em vídeo, eu sou mestre. Tá, mestre. Né? Merece mesmo o título. Foi muito difícil deixar de... Assim, eu confesso que eu ainda volto, mesmo no cargo mais de entrada na companhia, de ter pelo menos 15 minutos de conversa. Não nem tanto para avaliar mais currículo, porque a gente tem um time empoderado para fazer isso e os líderes diretos. Mas para conhecer a pessoa. Convivência. E ter um pouco esse contato. E o que eu mais busco nesse momento, eu tô falando com um assistente de loja, ele ainda tem um momento, claro que para eles, assim, né, tem uma questão de, poxa, um CEO tá me dedicando 15 minutos e tal, mas para mim é entender a diversidade de história de vida. Porque eu acho que na história de vida você captura muito resiliência, você captura muito, assim, o quanto esse cara, vem para entregar, você captura muito o quanto essa oportunidade encaixa a vida dele naquele momento e tal. Então, esse investimento ali são 10, 15 minutos, mas para entender que bagagem ele traz, né? E aí a bagagem não dá só para ser, no meu entendimento, avaliada, né? Por questões que estão no papel, né? Gênero, também, mas eu gosto muito de entender que história de vida se traz para a companhia, né? Eu acho que isso promove muito um DNA, né, de lutador, valente, a companhia vai ser algo que, assim, enfim... Resiliente, até pelo país que porque a gente tá. Porque você que trabalha com isso, é difícil você conseguir hoje, né, ter um negócio de longo prazo. A gente não faz retenção só para o salário, esse não é o nosso princípio, não é por aí. Né? Então, pilares de cultura, marca empregadora, como você manter etc. perfis imediatistas engajados long term? Porque as pessoas têm muito impacto hoje, é muita oportunidade, é o LinkedIn, é não sei o que e tal, o pasto do lado de lá sempre é mais verde, né, e tal. Então, assim, para mim, a nossa retenção é altíssima, é o ambiente. Né? E o ambiente, claro, tem um tone from the top, tem, mas esse engajamento é nesse lugar onde a gente somos iguais. Ali eu acho que tem uma química, tem uma magia que faz com que as pessoas falem assim, não, né, é uma vantagem estar num lugar de longo prazo e não uma questão do FOMO, como você falou. Ou seja, as pessoas que elas são fazem. Esse aspecto faz uma diferença gigantesca. Eu acho que, enfim, é um privilégio poder participar um pouco da construção de uma história que vai se moldando dessa forma, que vai tendo o mesmo grupo de pessoas se sentindo parte, né, importante
Porque dá sentido, eu acho que dá propósito você trabalhar com excelência. Se você tem um pouco essa provocação, né? Esse valor. Esse valor, né? Aquela história meio batida, mas sonhar grande ou pequeno, né? Pô, oferecer, elevar a barra, muitas vezes não é aí que vai te tomar mais tempo, né? Mas a satisfação que te traz de poder perceber que a tua entrega está em outro lugar, né? De qualidade, eu acho que é... Isso me lembrou um técnico, eu sempre dou esse exemplo aqui, um técnico de basquete. A gente ia jogar basquete, buscava a gente de Kombi, e a gente ia sábado, 6 horas da manhã, um frio aqui em São Paulo, etc e tal, pra jogar não sei que lugar, numa quadra horrorosa contra uns caras que a gente não queria nem estar lá, porque nessa idade, né? Você quer dormir, você tem adolescência. E ele falava simplesmente assim, ele sempre falava isso, ele falou assim, bom, sempre, todo jogo. Ele falou assim, bom, já que estamos aqui, vamos ganhar. Quer dizer, já que a gente fez, não tem outra alternativa a não ser ganhar, né? Acho que essa veia da competitividade, de querer estar sempre à frente, de falar assim, pô, já que eu vou, né? Por que sonhar pequeno, né? Viemos pra cá, nesse horário da manhã, com esse sanduíchezinho que a gente tá comendo, com esse lanchinho, vamos jogar, vamos ganhar. Estamos aqui, vamos ganhar. Não falava mais nada. Já que estamos aqui, vamos ganhar. Ó, pra finalizar, você falou de livros. Isso aqui importa pra gente. A gente não tem um clube do livro, claramente. A gente é um podcast. Mas a turma que nos acompanha se importa muito com isso e fica chateada se alguém passa aqui e fala, Fábio, você esqueceu de perguntar para ele, para ela, etc e tal, de onde ele bebe, de sabedoria, onde ele, né, gosta de buscar as coisas dele. Então, assim, é livro, é série, é filme. Como é que tá a tua vida nesse sentido? O que tem na tua cabeceira hoje? Você é o cara que lê 10 livros ao mesmo tempo, 10 páginas cada um? Vamos lá, hein? De bate pronto aqui, não estava no script, mas tenho lido e gostado bastante de estoicismo. Opa! Né? Filosofia necessário estoica. Hoje. Muito legal. Tem um cara que eu gosto muito, jovem, Ryan Holiday. Tem um livro legal que chama A Quietude e a Chave, Stillness is the Key. Traz um pouco isso que a gente estava falando do caminhar, do refletir e tal, mas acho que a relevância da gente poder ter esses momentos de quietude, né, de conseguir sync, né, tudo que está acontecendo e tal, esse espaço, principalmente nas posições de liderança. Eu tenho me aventurado um pouco por aí. Gosto muito de um livrinho que tem preceitos legais, pequenininho, Os 4 Acordos, de um sujeito que chama Dom Miguel Ruiz, de filosofia asteca. Olha só. 4 acordos maravilhosos. Seja impecável com as suas palavras. Tô lembrando de cabeça aqui mesmo, hein, Boa, tá bem na memória. Impecável com as suas palavras. Não leve as coisas para o lado pessoal. Não tenha assumptions, não crie assumptions das coisas e dê o seu melhor. E aí ele desenvolve em cima disso, mas é um empoderamento muito legal de você, hoje em dia, também se centrar no que você tem a oferecer e não se perder um pouco tanto com a opinião dos outros ou com as distrações, porque não é sobre isso. Gosto muito também, um pouquinho mais espiritualista, mas é muito legal. Simon Sinek. Sim. Gosto bastante. Grande figura. Ficou pop. Para quem acompanha faz tempo, é bárbaro. É bárbaro, né? Então tem podcast muito legal. Podcast eu tenho investido muito em questões de saúde. A gente falou de longevidade aqui. Gosto muito de um cara que chama Peter Adya. Tem um livro dele, a Bíblia, um pouquinho técnico, mas muito legal, chama Outlive, não sei a tradução em português. Peter Adya é um cara muito bacana sobre longevidade. E aí, de novo, meu negócio é de longo prazo, então a gente tem desenvolvido muito na companhia. A gente já há bastante tempo trabalha mindfulness, integração, né, do realm, do familiar com o profissional, essa coisa da força que é a gente poder, né, ter tudo mais integrado. A gente tem questão das crianças poderem vir no escritório, das famílias próximas, tal, tentar trazer um pouco comunidade. Isso de comunidade e tal. Então é muito legal. Então tem outro último aqui também que faz muito um link de tecnologia com disrupção comportamental e social, chama Undivided Attention. E aí, é o nome do podcast? Do podcast, Undivided Attention. Que foi um dos caras, aquele cara que fez aquele documentário do Social Dilemma, do Dilema das Redes. Então ele tem um viés um pouco mais para quem assistiu o documentário, senão também vale a pena. Um pouquinho mais, entende um pouquinho mais o viés. Desculpa as palavras em inglês aqui, mas... Imagina, um podcast chiquérrimo desse. A gente põe aqui nas legendas. Né? Tiagão, cara, só posso te agradecer. Pô, parece que a gente é amigo há muitos anos. Tô forçando a amizade aqui, né? Um cara legal, né? Bacana. Legal pra caramba. Uma delícia. Se chegar a energia aí, ela tá aqui também. Isso, porque isso uma delícia, é isso aí. A gente tem que emendar aqui horas o nosso papo. Mas foi um prazer, cara, te conhecer. Obrigado pelo teu depoimento. Para mim, como eu falei, assim, é um reconhecimento, porque eu sei o que você busca nas pessoas e já sei quem sentou aqui na tua frente. Não, eu faço isso por quê, cara? Eu vou ser muito honesto, eu gosto.
Então, quando é um papo assim, não tem coisa mais gostosa para fazer para mim. Para mim é uma distração. O meu mindfulness está aqui. Porque eu fico na conversa, porque essas conversas realmente me interessam pessoalmente. Eu espero que isso transmita para as pessoas que estão vindo aí. Mas te agradeço, te desejo mega sucesso. Obrigado. Sou teu cliente. Gosto do café lá da recepção, é bom o café. Olá. Eu gostou, já tomei, exatamente. Olá, algumas vezes, eu sou gosto de café. Aliás, um beijo para a Gelma, do Il Barista Cafés, que participou aqui, criadora do Il Barista, participou aqui do nosso pódio. Outro dia eu falei com ela, beijão, Gelma. Muito legal o aspecto da mobilidade urbana e micromobilidade urbana. Aliás, um abraço para o João Ranucci, da Cicloway, que é um cara que veio falar de mobilidade aqui urbana, empreendedor, nota 10 também. Você vê os mercados, aqueles tuk-tuks, aquelas coisas todas. Sim. Esse é o business do cara. Tem um impacto muito legal também em micromobilidade urbana, um assunto que a gente gosta muito. Mas é isso. Queria te agradecer de novo, foi um prazer. Quem sabe a gente marca aí outras conversas em vídeo, fora do vídeo, não interessa. O bom na vida também é conversar e trocar ideia. Quero agradecer também a nossa audiência do Café com Sal, como sempre aqui, a gente falando de liderança, empreendedorismo, carreira. Prato recheado hoje. Agradecer a audiência de vocês. Vocês sabem, vocês nos acompanham nas redes, tanto no Spotify quanto no YouTube, e os cortes no Instagram. Hoje essa delícia de papo com o Thiago Cordeiro, CEO e fundador da Good Storage. Espero que vocês tenham gostado. Um abração a vocês e também ao pessoal da Life Mix, nossos apoiadores, chás e bebidas funcionais. Até a próxima e um abração. Tchau.